Bom dia a todos, bem-vindos à Casa da América Latina. Vamos dar início ao nosso debate América Latina, o impacto do crime organizado na violência e insegurança dos cidadãos e seus efeitos na política regional. Peço ao Presidente da Comissão Executiva da Casa da América Latina, Alberto Lapena Guimarães, que suba ao palco. Obrigada. Bom dia a todos, bem-vindos à Casa da América Latina, senhores embaixadores, senhor diretor do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, senhor secretário-geral da CAL, meu caro Línírio, que estará aí a algures. Minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos todos. O ano de 2024 entrará para a história como aquele em que mais eleitores irão às urnas em todo o mundo. Das mais de 80 eleições que vão ter lugar este ano, 6 serão na América Latina, sem contar com as municipais no Brasil e na Costa Rica, nem as regionais no Chile. As presidenciais vão acontecer no México, na Venezuela, no Uruguai, na República Dominicana, El Salvador e Panamá. É neste quadro, no primeiro ano do governo do jovem presidente Daniel Noboa, de apenas 36 anos, o Equador vive uma onda de violência causada por organizações ligadas ao tráfico de droga. A invasão de um grupo encapuçado e armado a um canal de televisão no passado dia 9 de janeiro transmitiu ao mundo a onda de violência que os equatorianos vivem de forma crescente há 5 anos. No dia anterior, Noboa tinha decretado o estado de exceção e o recolher obrigatório após a fuga da prisão do principal líder do tráfico de drogas. No dia seguinte à invasão, seguida de uma série de ataques vandálicos por todo o país, Daniel Noboa declarou o Equador em conflito armado interno contra mais de 20 organizações terroristas. Este decreto permite que as Forças Armadas atuem em todo o território nacional para enfrentar as referidas organizações classificadas como terroristas. O estado de emergência está atualmente em vigor por 60 dias, a contar do dia 8 de janeiro. A principal preocupação dos equatorianos é a segurança. Até 2018, o Equador tinha 5,8 mortes por 100 mil habitantes. Em 2022, essa relação subiu para cerca de 26, o dobro dos números de 2021. O Equador registrou cerca de 8 mil mortes violentas em 2023, com a média de 45 por 100 mil habitantes e aproximadamente 22 mortes por dia, tornando-se o país mais violento da região, superando mesmo a Venezuela. Com vários portos no Pacífico a escoar drogas, com forças de segurança vulneráveis à corrupção e com uma posição geográfica entre dois grandes produtores de cocaína, a Colômbia e o Peru, e com uma economia que tem o dólar americano como moeda oficial, o que facilita o branqueamento de capitais, o Equador tornou-se alvo dos quartéis da Colômbia e do México. Para tentar controlar esta situação, o Executivo equatoriano enviou 20 perguntas para serem analisadas pelo Tribunal Constitucional e assim iniciar o processo rumo a uma consulta popular que lhe permita uma mais eficaz luta contra os cartéis de droga. Em termos gerais, a lista aborda questões de segurança, justiça e migração. Mas diversas democracias na América Latina estão igualmente ameaçadas pelo crescimento do crime organizado, principalmente pelo tráfico de drogas. Segundo a ONU, metade dos homicídios na região mais desigual do mundo estão relacionados com o crime organizado. Uma instabilidade que aumenta quando a economia vai mal. Segundo as projeções da CEPAL, a Comissão Económica para a América Latina e o Caribe, em 2024 a economia da América Latina deve crescer em média apenas 1,9%. São 0,3 pontos a menos do que em 2023. É a taxa mais baixa de todas as regiões do mundo. O Equador não tem igualmente os melhores números económicos. O balanço do último trimestre de 2023 mostra que o PIB cresceu unicamente 0,4% e o consumo das famílias contraiu 4,7%.
A pobreza ultrapassa os 25% e a pobreza extrema já se aproxima dos 10 pontos percentuais. Além disto, o investimento público diminuiu 5,6%. A Casa da América Latina não podia deixar de abordar e promover o debate desta questão tão relevante para a América Latina. Este é o panorama a nível nacional e regional que urge analisar, debater e perspectivar em termos futuros. É isso que nos propomos fazer hoje aqui. Muito obrigado. Para continuarmos os nossos trabalhos, peço que se dirijam para a nossa mesa Raimundo Carreira, embaixador do Brasil em Portugal, José Fernando Bautista, embaixador da Colômbia em Portugal, Bruno Figueroa, embaixador do México em Portugal, Alexis Gutsil, diretor do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, e o nosso moderador, Leonídio Paulo Ferreira, diretor adjunto do Diário Notícias. Muito bom dia. Não sei se está a funcionar. Bom dia. Obrigado pela vossa presença. Esta iniciativa da Casa da América Latina, que responde a um desafio da atualidade. Como já foi explicado, há um pretexto muito noticioso imediato, que é o Equador, mas nós sabemos que esta questão do narcotráfico, da violência e da insegurança e da ameaça ao Estado na América Latina vem de trás e tem muita história para contar e uma história diferente de país para país. Os convidados que estão aqui presentes pretendem exatamente pela sua diversidade trazer essas várias experiências. Eu passo a apresentar, Alexis Gutsil é o diretor do Observatório Europeu para a Toxicodependência, é uma das agências da União Europeia que está sediada em Lisboa. Faço aqui um pouco agora propaganda ao meu jornal, mas hoje há uma entrevista no Diário Notícias em que abordamos esta temática não só em relação à América Latina, mas muito em relação à Europa. E é muito importante perceber-se como a Europa tem uma luta aqui também grande contra os narcotraficantes e que partilha de alguma forma de problemas que já existem na América Latina. O Sr. Embaixador Bruno Figueroa, do México, agradeço a sua presença. O Sr. Embaixador José Fernando Bautista, da Colômbia, também agradeço. E o Sr. Embaixador do Brasil, Raimundo Carreira Silva. Nós fizemos aqui uma combinação prévia da ordem de intervenção. Haverá uma parte de perguntas, mas eu inicialmente o que ficou combinado é um desafio a cada um que faça uma espécie de síntese do seu ponto de vista, da posição em que está, sobre esta questão do narcotráfico, da violência e da insegurança. E começava com o Sr. Diretor do Observatório. Olá, sim. Muito bom dia. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite. A Casa da América Latina, acho que é a primeira vez em muitos anos que o Observatório Europeu tem a oportunidade de partilhar informação com vocês e acho que sou a primeira vez de uma série de oportunidades. Também vejo o Dr. João Golão, o Dr. Manuel Cardoso, da nova agência portuguesa, antigamente SICAR. Muito bom dia. O desafio do Leonídio é grande para mim, 5 minutos para dizer onde estamos com as drogas na Europa. São 3 palavras em inglês: everywhere, everything, everyone, que podemos traduzir por todas partes, todas e todos. O que significa que hoje nunca tivemos tanta droga a chegar na Europa ou a ser produzida no território da União Europeia. Só em 2021 alcançamos a 300 toneladas de apreensões de cocaína. A verdade é que fala-se muito da cocaína hoje em dia,
mas, por exemplo, as apreensões de haxixe têm alcançado a 816 toneladas de haxixe no ano 2022. Então, significa que são todas, a segunda palavra que são todas, são muitas as substâncias. Não falamos só de cocaína ou de cannabis ou das antigas drogas, também temos as novas substâncias psicoativas e, por exemplo, também no ano 2021 descobrimos no território da União Europeia mais de 450 laboratórios ilícitos de produção de drogas sintéticas e, através do sistema de alerta rápida sobre as novas substâncias, detectamos uma nova substância cada semana a chegar no território, a ser detectada no território da União Europeia, e falamos de substâncias que nunca antes tinham sido encontradas ou detectadas. E, por último, todos ou todas ilustrar o facto de que hoje, na situação na Europa, todos podemos conhecer, seja a nível pessoal ou pessoas da família ou conhecidos, uma pessoa com um episódio agudo ou crônico de conduta adictiva e, sobretudo, uma evolução que teve um incremento dramático na União Europeia nos últimos 7-10 anos, ao aumento da violência associada à produção, o tráfico e a venda, o consumo de drogas. Há 10 anos, quando o Observatório ofereceu apoio para a Comissão Europeia para uma estratégia sobre a Drug-Related Violence, estávamos a falar da América Central. Hoje, falamos do território da União Europeia. Em todos os países há um aumento da inseguridade e, portanto, também está a tornar-se um desafio para a estratégia europeia, as estratégias nacionais e a necessidade de adaptar juntos as respostas. Acho que são 5 minutos. Obrigado. Muito obrigado. Nós temos uma ordem de intervenções que tem a ver com o certo dinamismo do debate, portanto não estranha não ser a ordem que está aqui, nem ser a ordem alfabética. Sr. Embaixador da Colômbia, pedir então também esse esforço de síntese, olhando do ponto de vista de um colombiano, para o que se passa na América Latina, narcotráfico, violência e segurança, por favor. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Alberto Laplane y a Manuela Judis como directores y auspiciadores de este conversatorio. Y no puedo iniciar a conversar sin saludar a las señoras y los señores embaixadores que están aquí presentes. A mis compañeros, un grande saludo y muita sorte no que cada um deixa aqui falado. O problema da insegurança tem muitas facetas. A América Latina tornou-se, como reseñó o Dr. Alberto na sua introdução a este evento, tornou-se a região mais violenta do mundo. Hoje, infelizmente, moram mais latino-americanos no producto da insegurança que nas guerras que se estão livrando no mundo, com uma tragédia muito grande para nossas nações. São pessoas novas, pessoas que têm sonhos, pessoas que estão na melhor idade da sua vida, em uma época produtiva. O problema do narcotráfico que está atrás de toda essa ilegalidade se convirtió en una multinacional. Yo tomo las palabras del señor director de la Agencia Europea, que ya va en pocos meses a mudar de nombre y va a ser Agencia Europea, que es una gran decisión de la Unión Europea de convertirla en agencia. O narcotráfico tem muitas caras, mas nós temos
tal vez ficado na literatura e no cine como os famosos. América Latina. Os cartéis de México, da Colômbia, de Equador, da Argentina, de todos os países de Centroamérica. E não é assim. O narcotráfico e a ilegalidade que está atrás das substâncias ilícitas é internacional. É a multinacional mais poderosa do mundo e deve ser enfrentada e combatida também por la multinacional mais importante do mundo, que é a cooperação internacional entre os Estados. A única forma de vencer esse inimigo, que não tem bandeira, que não tem nacionalidade, é a cooperação entre os países. É a assistência militar, policial, de conhecimento e de recursos. Hoje, por exemplo, para focalizar um pouco a discussão na cocaína, que é um dos produtos ilegais que alimenta o tráfico de substâncias ilícitas, cuya maior produção está na região andina da América do Sul, em Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, y que ya no es exclusiva de esos países que se están ido extendiendo porque los laboratorios están por toda América Latina. Ese flagelo nós podemos en este momento, debido a grande producción que tiene y a competencia de otras novas y diferentes productos ilegales que están a peor precio para compra a quienes se dedican a ese cultivo. En la historia de la cocaína podemos pensar en una sustitución de cultivos exitosa. Es decir, que las personas dejen de sembrar coca y que sembren café, que sembren cacao, que sembren frutas, que sembren piña, abacaxi, que sembren otro tipo de cosas que dan para ellos ingresos económicos hoy mejores que los que producen a coca. Cuando a coca era un cultivo pagado por miles de dólares, era imposible atacar los cultivos, porque las personas pobres dedicaban a ello porque ahí encontraban una remuneración económica. Otro tema que tienen que llamar la atención aquí es que el poder del dinero del narcotráfico, a peor cara dele é a corrupção. E a corrupção é a que gera uma grande desestabilidade em nossos sistemas democráticos. Nós temos que enfrentar com firmeza, todos os países, o flagelo do narcotráfico. Mas o flagelo do narcotráfico tem cara não só de cartel da película ou de série de Netflix. O mundo do narcotráfico tem cara de banqueiro. O narcotráfico tem cara de quem produz em grandes quantidades, grandes corporações, os insumos químicos. O mundo do narcotráfico tem todo o blanqueamento de capitais. Tem muitas caras, pouco produzidas pelo cinema e pouco discutidas, que estão aí, que formam parte de uma cadeia de violência terrível. En Colombia hemos vivido épocas muy difíciles, épocas como la de Pablo Escobar, donde él le retó con su poder económico al Estado colombiano. Felizmente para el pueblo de Colombia, la democracia confrontó a él, combatió a él, y él murió en las manos del Estado, porque ninguém es más poderoso que los Estados. Pero para eso se precisa determinación, se necesita o apoyo de povos en esa lucha y se necesita la convicción de quienes están en el gobierno de esa tarea. Esa tarea ya no puede dar un país, no la puede dar ni México, ni Colombia, ni Brasil, para citar tan solo los países que estamos aquí como palestrantes. Es una tarea que tiene que emprender la humanidad para tirar los hombres da escravidão, do consumo
de sustancias prohibidas y para que el futuro deles sea mejor y acabe o motor da violencia desenfrenada que temos desafortunadamente na região mais perigosa do mundo. Para terminar, só quero chamar a atenção sobre um tema mais. E é que ninguém fala do dano ambiental que o narcotráfico causa nos recursos naturais. Esse, para mim, deveria ser o motivo principal para que os países desenvolvidos, a Europa, que joga um papel muito importante, confrontem de verdade todas as caras do narcotráfico e o dano mais importante que estão fazendo, tumbando bosques em todo o mundo para os cultivos ilícitos. O dano ambiental do narcotráfico é enorme e sobre ele quero terminar estes 5 minutos que são, já passei, infelizmente, e são realmente um dano incomensurável com um problema para nossas gerações futuras. O dano ambiental do narcotráfico é quase o mesmo da mineria ilegal. E termino aqui com meus 5 minutos. Fica faltando tempo. Obrigado, Muito Sr. obrigado. Embaixador Bautista. Passo então a palavra ao Sr. Embaixador do Brasil para ter esta intervenção inicial. Obrigado. No Brasil, a política de combate à droga é permanente. E o Brasil, ele age articulado com os órgãos públicos e também com a sociedade civil. Nós temos a Polícia Federal do Brasil, que ela é uma instituição criada pela Constituição de 88, com essa finalidade. Uma das finalidades, dentre tantas, é do combate ao tráfico de drogas, além de polícia marítima, aérea, mas o nosso foco é a Polícia Federal. E temos as instituições que cuidam da recuperação, da reinserção dos usuários de droga na sociedade. Agora, uma coisa que nós temos consciência, eu sei que tem especialista nessa área, se nós não atuarmos no sentido de quebrar a espinha dorsal do tráfico, que é o seu lado financeiro, nenhuma política de combate ao tráfico de drogas e o crime organizado poderá dar certo. E isso o Brasil tem feito com em caráter permanente mesmo. O Brasil tem feito essa política do combate ao tráfico, ao narcotráfico de drogas, nesse sentido, de quebrar a espinha dorsal do crime organizado. E nesse sentido, além do combate ao tráfico, ele tem o combate à corrupção. A corrupção, que todos nós sabemos, é a praga do mundo que está em qualquer lugar. E os traficantes, os grandes traficantes, eles corrompem desde o carcereiro até as mais altas figuras. Então, o Brasil tem muita expertise nesse campo. Eu tenho aqui, nós fizemos um levantamento da Polícia Federal, que tem um departamento especializado, para mostrar aqui para vocês como a política do Brasil é consistente e permanente no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, e também os crimes conexos decorrentes do tráfico de drogas. A cocaína, por exemplo, nós temos uma estatística aqui que ela vai de 2014 a 2023. O Brasil conseguiu, nesse período, apreender 72,4 toneladas de cocaína. Isso nesse período. Agora, já no ano de 2023, aqui nós temos, por estado, se é o estado que
fronteiriço com fronteira seca ou marítima, e aí você vê que ele sobe e desce de acordo com as apreensões que são feitas. Aqui, a média de apreensão do Brasil só de cocaína é a média de 6 toneladas mês. Então, vocês verem que, pelos números, é uma política permanente, como eu falei aqui na minha introdução, é uma política permanente de combate ao tráfico de drogas. Na maconha, que é uma droga mais popularizada que os pobres usam, mais que ela é espalhada em qualquer lugar, foram 414,6 toneladas de maconha apreendidas durante esse período, que vai de 2014 a 2023. Uma média de 34 toneladas e meia por mês. E aqui, seguindo os nossos dados de apreensão, aí nós vamos para as drogas sintéticas, que é outro mecanismo, outro sistema que entrou na vida das pessoas, como o crack. O crack no Brasil é uma coisa terrível. Ontem, quem teve a oportunidade de ver, eu estava vendo o jornal da Globo News, o que aconteceu ali na Praça da Sé, em São Paulo, daquele pessoal que fica ali, que invadiram uma loja, quebraram tudo, e aquilo ali todos são consumidores de crack, que é uma droga que não tem caminho de volta. Quem tem um familiar que se envolve com o crack sabe disso, e o sofrimento que ele traz para as famílias. Então nós temos uma estatística aqui, que também ela vai de 2014 a 2023, olha só, 851.277 unidades de apreensão que o Brasil fez, uma média de 62.365 mensais. E descendo aqui para controle de tempo, para o tipo de droga, por exemplo, a metafetamina, a quantidade de 258.496. O ecstasy, 501.131. E a anfetamina, 74.223. O LSD, que é uma droga mais elitizada, 17.528. A gente não sabe se esse número cai tanto assim, se é porque é mais difícil você chegar a essa elite ou porque ela é uma droga menos consumida. Mas é um número bastante significativo. A erradicação da maconha no Brasil, nós temos aqui uns números que impressionam. Como eu já tinha falado ali, só aqui foram 419 toneladas de maconha apreendida. E a área territorial que foi recuperada, e que o senhor fala aqui também, que também a droga afeta o meio ambiente, nós temos aqui os índices de área que foram recuperadas e que foram dizimadas de cerca de 3.585 toneladas, em 5 fases de operações, exatamente. Aqui nós temos a nossa cooperação com o Paraguai, que é uma fronteira terrestre, e nós temos índices também bastante significativos. E aí nós vamos nos portos e aeroportos, que também os números são significativos. Você veja aqui, a média mensal de apreensão de cocaína nos aeroportos é de 23 toneladas. Então, isso é uma política permanente que o Brasil tem. E também, eu vou falar mais na frente, que certamente o virá debate, a cooperação que o Brasil tem com os seus vizinhos, inclusive com Portugal. Porque como nós somos um país que temos fronteira com quase todos os países da América Latina, com exceção de 2, os senhores veem que é
uma situação bastante delicada, mas que nós temos essa política permanente, que também não atua, como eu falei aqui, a Polícia Federal e a sociedade civil, mas nós também temos a Receita Federal, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que também atua. É uma coisa coordenada, como eu disse, é órgãos e sociedade civil, órgãos coordenados que atuam no combate permanente ao tráfico de entorpecentes no Brasil. Olha, Sr. Embaixador, haverá depois a oportunidade de desenvolver alguns desses pontos. Agora vamos ouvir do Sr. Embaixador Bruno Figueiredo a visão mexicana de síntese deste problema. Muito obrigado. Agradeço en primer lugar a Casa de América Latina, a su directora, nuestra querida amiga, así como al secretario general de la Cámara Municipal de Lisboa por haber abierto este conversatorio. Una disculpa, voy a hablar en español. Ante la complejidad del tema, prefiero dirigirme en mi propio idioma, que de cualquier manera el español de México se comprende bastante bien por los portugueses. También agradezco la presencia tan numerosa de público en la Casa de América Latina, lo cual muestra el enorme interés y la importancia de un tema tan sensible socialmente para todas nuestras sociedades, tanto en Europa como en América Latina. Agradezco finalmente a nuestro moderador por acompañarnos este día, al igual que los otros colegas embajadores. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, subrayar la complejidad de este tema, la profunda complejidad y el hecho de que solo se habla y se conoce en términos muy generales y muy superficiales. Por el 90% de la gente solo tiene información fragmentada sobre un tema tan complejo. Y no solo eso, sino que también es un tema que tiende a politizarse muy fácilmente, es decir, a extraer información tendenciosa sobre este complejo fenómeno. Quisiera también aclarar la diferencia entre el narcotráfico y el crimen organizado, porque no son sinónimos, aunque tienen una muy fuerte conexión. El narcotráfico, por esencia, lo comentó el embajador Bautista, es un fenómeno que implica una organización nacional y sobre todo transnacional. Es decir, no existe un solo productor de droga que al mismo tiempo es su distribuidor al consumidor. Necesariamente implica una organización. Por otro lado, la delincuencia organizada es un fenómeno que cubre una amplia gama de delitos, incluyendo el narcotráfico e incluyendo otros delitos también ligados al narcotráfico, como el blanqueo de dinero. Pero también estamos hablando de otros delitos como el robo a personas, robo a empresas, al Estado, secuestro, cobro de derecho de piso, en fin, hablamos de actividades ilícitas diferenciadas y no es fácil al momento de estudiar el fenómeno. Por ejemplo, el de homicidios, ¿cuántos se deben al fenómeno del narcotráfico puramente y cuántos al del crimen organizado en general? Otro fenómeno que me parece muy importante subrayar, y sobre todo en el caso mexicano, pero finalmente es un fenómeno en todo el mundo, y es
que la constante cuando hablamos del narcotráfico es su permanente mutación. Ya el doctor Guzbel nos mencionaba, en el caso de Europa, las diferentes dimensiones del fenómeno de drogas, cambian los actores, cambian las drogas y también cambian las leyes. También el aspecto legal necesariamente lo tenemos que mencionar. Y por lo tanto cambia el mapa mundial del narcotráfico. Antes no existía una distinción entre las llamadas drogas suaves y las drogas duras, simplemente porque se penalizaban por igual. Hoy, como saben, el cannabis se ha despenalizado en grandes partes del mundo y por lo tanto el mapa del cannabis ha cambiado drásticamente. Ya hace muchos años se ha perdido la división entre países productores, países de tránsito y países de recepción o consumidores. Y esto también es muy importante, sobre todo como representante de México, con lo que sucede con este fenómeno en mi país. En Norteamérica, tanto Estados Unidos como Canadá y México somos países productores de ciertos tipos de droga, como Europa también ya produce cierto tipo de drogas. México sigue siendo un país de tránsito para otras drogas, por ejemplo, la cocaína. Y otra vez hablando de Norteamérica, los tres somos países consumidores, aunque el consumo en México es muy pequeño al lado del gigantesco mercado estadounidense. En México, si hablamos de la evolución en las últimas décadas, el primero fue el cannabis y la heroína. Luego, a partir de los años 80, la cocaína, al aliarse los cárteles de la droga de México con Pablo Escobar y otros colombianos. Llegaron luego las drogas sintéticas, primero las metanfetaminas y hoy los opioides sintéticos. La economía de cada una de estas drogas es diferente, implican varios tipos de procesos, sobre todo las necesidades de precursores para su producción. También esto ha cambiado a través del tiempo, y en particular con las drogas sintéticas. Europa ha sido una fuente tradicional de estos precursores, por ejemplo la industria química alemana, de lo cual se habla poco, y hoy lo es el continente asiático y en particular China. El fenómeno de legalización de drogas también ha tenido un impacto en este fenómeno en Norteamérica. Como saben, en ya la mayoría de estados de Estados Unidos, la producción y el consumo de cannabis para fines recreativos es legal. Y esto ha creado una economía legal de esta droga gigantesco. Para que tengan ustedes una idea, en 9 estados de Estados Unidos, los impuestos recabados por producción y venta de cannabis es superior a lo que recaban por la venta de alcohol en 9 estados de Estados Unidos. En California ha generado más de 83,000 empleos, ya la producción supera 2,600 toneladas métricas de cannabis. Y esto hasta tiene consecuencias paradójicas para México. Hoy en día existe un tráfico inverso de drogas, en que ciertos productos de cannabis de Estados Unidos y derivados entran ilícitamente a México. Una situación que era absolutamente inconcebible hace 30 o 40 años. Otro punto muy importante que quisiera yo resaltar es la causalidad entre la economía de la droga y los índices delictivos y en particular los homicidios. El doctor Lapley nos refería
al iniciar este conversatorio sobre la terrible situación que vive Ecuador. Claramente hay una causalidad entre esta enorme situación de violencia y de homicidios en Ecuador con el tráfico de drogas y otro tipo de tráficos ilícitos conectados como el blanqueo de dinero. Bueno, ¿qué hacer? Es una pregunta muy importante que todos nos hacemos y que el embajador Carreiro de Brasil se refirió a la política de Brasil. Es un tema también muy complejo que abarca varias dimensiones. En el caso de México, mi gobierno ha buscado un equilibrio entre una acción represiva de confrontación directa de los narcotraficantes y de todo lo que esté en torno a ellos. Se ha creado una Guardia Nacional que tenga suficiente poder para enfrentar el enorme poder de estos cárteles de drogas que se alimentan de la venta de los recursos que vienen de Norteamérica y sobre todo del armamento que entra ilegalmente a mi país. Hoy en día la Guardia Nacional cuenta con 160,000 efectivos, que todavía es poco ante el tamaño y la población de México. Pero por otro lado, también México ha buscado atacar el problema en la raíz a través de políticas sociales, buscando que los jóvenes tengan empleos formales y no caigan en la delincuencia. Esta es una política certera, pero también es una política de mediano y largo plazo. Y voy a terminar aquí, pido disculpas por pasarme de estos 5 minutos, con un tema indispensable, la cooperación internacional. Ya lo dijo el embajador Bautista, es fundamental que para poder atacar este fenómeno transnacional sigamos apoyándonos en la cooperación internacional en todos sus aspectos. Cooperación bilateral, sobre todo con los principales consumidores del mundo, con nuestros vecinos, cooperación regional a nivel latinoamericano, como ya existen distintos esquemas, a nivel norteamericano, entre México, Estados Unidos y Canadá, y también a nivel multilateral a través de los organismos internacionales, como por ejemplo el Observatorio y próximamente Agencia Europea de Drogas. Bueno, aqui termino. Muchas Obrigado, gracias. Sr. Embaixador. Eu falava agora, iniciava esta segunda ronda com o Sr. Diretor e fazia-lhe uma pergunta, sabendo nós que a Europa recebe drogas sintéticas da Ásia, sobretudo da China e da Índia, que é também a maior ou única produtora de éxtasis. Quando se olha para a América Latina e como fornecedor da Europa, a América Latina continua a ter um papel preponderante na droga que chega à Europa, ou já é apenas mais um fornecedor? Acho é uma boa pergunta, um pouco difícil. Acho o mais importante, primeiro falamos de Latinoamérica. Eu levo 40 anos a trabalhar, com experiência de trabalho dentro de Latinoamérica. Falamos de Equador, eu trabalhei, apoiamos programas de saúde mental em uma cidade no sul de Equador. Acho que Latinoamérica tem uma história de violência. E não falou só do livro de Eduardo Galeano, Las Venas Abertas de Latinoamérica, mas ao largo dos últimos siglos hemos visto uma sucessão de eventos, de dificuldades, desafios, seja a nível político, social ou econômico, e obviamente o desafio hoje ilustra que é um problema de todos e também um problema de todos nós, incluso os europeus, a União Europeia. Agora, o facto de
termos hoje tanta visibilidade sobre o aumento e também as consequências do aumento do consumo e da produção, antes de tudo, de coca e de cocaína, tem um impacto tremendo na situação na União Europeia. E a situação da droga e o aumento do consumo, o motor de tudo é a disponibilidade tão elevada de cocaína e outras drogas. Então, para mim, não há uma competição entre uma região do mundo e outra. São realidades distintas, são grupos de substâncias distintas. O embaixador de México comentou e ilustrou o problema dos precursores químicos, dos insumos, como se diz em Latinoamérica, e muitos destes insumos estão a vir a ser produzidos de forma legal, pelo uso industrial sobre o território da União Europeia. Acho que um dos fatores que tem, quero mencionar dois elementos, como acho o único que falou os 5 minutos, vou roubar mais dois, com todo o respeito. O primeiro é a globalização e a transformação digital também, que foram acelerados pela pandemia de Covid. Por exemplo, o facto de hoje a maioria das importações são grandes quantias de droga por tráfico por via marítima em contentores. O facto de ter uma apreensão de 22 toneladas a uma semana no Equador, 22 toneladas de cocaína, quando se pensa no preço do grama de cocaína na Europa, é uma coisa há 10 anos não se podia imaginar. E para nós e para mim como diretor é importante insistir que não se trata de fazer a guerra aos consumidores, porque isso não é a estratégia que pode funcionar. Só sim precisamos mais cooperação e acho que aquele segundo elemento há muito tempo, muitos anos, em Latinoamérica e no diálogo e na relação que temos como agência da droga e como União Europeia, acho que Latinoamérica ha sofrido durante muitos anos, pelo menos foi o que foi exprimido por eles, tem sofrido uma pressão política desde fora também para só falar de guerra. Mas a guerra na sociedade, a guerra aos nossos cidadãos não funciona. E foi Colômbia e México a pedir de ter uma reunião da sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas mais cedo, por isso a UNGAS, como se chama, teve lugar em 2016, foi a pedido daqueles países para dizer já chega de guerra, precisamos falar de saúde, precisamos falar de desenvolvimento, falamos dos nossos cidadãos e também de mulheres, porque há uma quantidade de vítimas diretas e indiretas, incluso em relação com o narcomenudo, que são mulheres. Então, são as sociedades. E hoje, o que vemos na União Europeia o problema é mais semelhante do que era talvez há 20 anos, e também temos zonas de grande vulnerabilidade socioeconômica e se vê que é um objetivo para organizações criminosas, porque nessas zonas é mais fácil encontrar gente a entrar nos cartéis, nas bandas organizadas, e também, devido à grande vulnerabilidade, o desafio de ter também mais pessoas a finalmente entrar no consumo, não só em atividades delinquentes. Então, acho o desafio comum e ainda mais comum hoje do que era no passado é a saúde mental e o co-desenvolvimento. E tivemos que esperar até os anos 80, na cumbre de Cochabamba, para ter pela primeira vez a noção politicamente na declaração de responsabilidade partilhada, responsabilidade compartida.
Achou o desafio, mas também muitas das coisas que têm sido desenvolvidas nos últimos anos, e na semana passada no porto de Antuérpia, por exemplo, tem como base melhor reconhecimento da nossa responsabilidade partilhada. Obrigado. Sr. Embaixador da Colômbia, o seu país teve um processo muito interessante de diálogo com uma guerrilha, as FARC, que também estava envolvida no narcotráfico. O Presidente João Manuel Santos ganhou o Prémio Nobel da Paz em 2016, exatamente por esse esforço de resolver um problema que se arrastava há décadas. Nós sabemos que em grande parte tem sido um sucesso essa integração. Alguns dissidentes não partilharam e continuaram na ação armada e também no tráfico. Mas há, curiosamente, um aumento da produção de coca e de cocaína que, de certa forma, contraria esse espírito de tentar melhorar o país. Ou seja, para se fazer a paz, a negociação com as FARC, de repente a ação militar diminuiu e há mais produção. Como é que se lida com esta contradição? Sí, lo primero que vale lo primero que quiero resaltar en esta discusión es que un modelo de combate a las drogas, para mí, está fracasando en el mundo. Hoy tenemos, para hablar solo de cocaína, tenemos más cocaína, producción, más cocaína en todo el mundo. Ya las aprehensiones que pasan las autoridades de cocaína, las cifras son, como hablaba el señor director, increíbles. Estamos hablando de cientos de toneladas. Este año, aquí en las costas de Portugal, pegaron un navío que venía con 300 toneladas de cocaína. En un trabajo de cooperación entre las policías de Brasil, de Colombia, de Ecuador y de Portugal. Es la aprehensión más grande en la historia del mundo. 300 toneladas de cocaína. ¿Ustedes saben cuántos millones de dólares es eso? Miles. Un solo barco. Entonces, ese esfuerzo no está funcionando. Y nós temos que pensar y abrir la discusión entre los estados, en los organismos multilaterales y preferiblemente en Naciones Unidas, sobre cómo confrontar esto. La guerra de las drogas es un fracaso. Hoy tenemos más muertos, más droga, nuevas drogas y un mercado mucho más grande. Hoy el dinero corre por todo el sistema financiero internacional. Y no estamos hablando de $1 millón, ni 10 millones de euros. No. Miles de millones de euros. Y esos no se guardan en caixas. Se guardan en los bancos. Un nuevo tema que es terrible, que por ahora está muy focalizado, y lamento que sea así, porque es un país americano, en los Estados Unidos, do fentanilo. O fentanilo no se produce en América Latina. Los insumos ven todos da China y da India, particularmente de China. Se transforma y las personas, yo acho que tienen también una crisis humanitaria en el sentido del espíritu de los seres humanos. Una droga que usted va a causar a muerte en no máximo 1 año. ¿Usted cómo entra en ese mundo? Mas entra. Só o ano passado en Estados Unidos, en 2023, se estima, porque ainda no tem saído a cifra oficial, pero esperaban que muriesen 180.000 ciudadanos americanos por consumo de fentanilo. Es una epidemia sin controle. Mas deixe-me insistir na parte da E agora, isso tem que ver com o que você fala. As FARC era o grupo insurgente mais importante da Colômbia, em quanto a número de homens, mezclado com vehiculado e financiado pelo narcotráfico, porque eles viraram nas últimas etapas, nos últimos decenios, em também parte do problema do narcotráfico. Nós fizemos o tratado de paz com ele.
Las disidencias que no afectaron y que no dejaron los negocios de narcotráfico, hoy son también otra vez otras partes. Y ahí está. Se está hablando nuevamente la estrategia acertadamente que yo respaldo, y no por ser funcionario del gobierno, sino porque estoy convencido que para que Colombia tenga paz, tiene que hacerse a paz con todos, no con unos, con todos los que están en ese negocio y todas esas organizaciones criminales, independientemente si tuviesen no pasado un motivo político o no, porque esa es la realidad. Usted tiene que jugar es con la realidad, no con que está bien o que está mal. Y el proceso de paz total es muy importante. Y yo acho que llegó el momento de revisar el tema de la guerra contra las drogas, de mirar si de pronto la solución es a legalización. Y las cifras que daba mi querido embajador Bruno, que yo acho un punto muy interesante, la producción de maconha en los Estados Unidos, hoy viró una industria muy potente que genera empleos, genera impuestos, no tiene microtráfico, no tiene aquellas gangues vendiendo maconha en las ruas, las personas van, compran, pagan y consumen. Y el Estado tendrá que tener, y aquí entra, agradezco para la presencia de una persona que yo estimo mucho, que es el profesor Joao Goulart, que es un hombre increíble y que es uno de los casos más interesantes del mundo de cómo descriminalizar el consumo de las drogas. En la verdad, esos son los caminos que tenemos que empezar a revisar de manera colectiva, de la comunidad internacional, porque ninguno de nuestros países puede tomar una solución individual. Un problema multilateral, como el narcotráfico y la violencia, tiene que ser tratado de manera multilateral. Y aquí todos tenemos una parte. No es un tema de Latinoamérica. Es un mundo de drogas muy complexas. Unas se fabrican lá, otras se fabrican aquí, otro dinero pasa por aquí, o dinero termina en diferentes sistemas financieros del mundo, y ninguém está hablando de eso. Entonces yo sí quiero hacer un llamado de... Yo acho que la guerra contra las drogas es un fracaso. Só tem más jóvenes muertos de América Latina en esa guerra. De lado y lado. Los que matan los bandidos y los que mueren no confronto con el Estado de la guerra. Já vamos falar desses assuntos, Sr. Embaixador. Falava agora com o Sr. Embaixador do Brasil. Quando nós olhamos para o Brasil, para aquela fronteira imensa na Amazónia, com vários países que são produtores de cocaína, a fronteira também marítima, como é que o Brasil tem meios, mesmo sendo um grande país, para lidar com este desafio da fronteira tão vasta? Bem, o Brasil tem mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, com 10 países, e se localiza principalmente na Amazônia, que é uma área despovoada, e também tem uma fronteira marítima de mais de 7 mil quilômetros, um território, uma área de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e também um espaço aéreo de 22 milhões de quilômetros. Então veja que não é uma tarefa fácil. Mas o Brasil enfrenta essa questão em 3 frentes, com órgãos de atribuições diferentes. Uma específica, que é a Polícia Federal, como eu já tinha falado, a Polícia Federal que atua no combate, na prevenção, na investigação, na inteligência, e também as Forças Armadas, através do Exército Brasileiro, que não tem poder de polícia, ele protege a nossa soberania, nossas fronteiras, mas ele também age nessa área em colaboração com a Polícia Federal, que tem atribuição específica. E também temos o CIFRON, que é um órgão que o Brasil possui lá em fronteiras,
que ele fornece informações precisas, como através de radares, além dos radares, ele tem informação com drones, que ele presta informações precisas. Então, esses três órgãos, em conjunto, embora com atribuições diferentes, eles fazem esse trabalho de proteção da nossa fronteira para evitar ou minimizar a entrada de droga no nosso país. A inteligência da Polícia Federal e as investigações no combate ao tráfico, ao crime organizado, principalmente o crime organizado, ele inclusive se volta, e eu volto a repetir isso aqui, principalmente para o enfraquecimento financeiro dessas organizações criminosas, para quebrar a sua coluna vertebral. E o Exército Brasileiro, que tem pelotão de fronteiras nos lugares mais distantes do nosso país, lá na Amazônia, como por exemplo no estado do Amazonas, nós temos um pelotão de fronteira em São Gabriel da Cachoeira. Nós temos também pelotão de fronteira lá em Roraima, ali na fronteira com a Venezuela. E então é nesse sentido que o Brasil tenta, né, como ele falou aqui, que a guerra contra a droga é uma guerra perdida, né? Mas nós temos uma política permanente nesse sentido e temos obtido êxitos. Não são uma coisa que dizer assim, olha, é 100%, 50%, mas nós temos obtido êxito pelos números que eu apresentei aqui, que são números checados e pela própria Polícia Federal, demonstra que o Brasil tem uma política consistente do combate ao tráfico de entorpecente, ao crime organizado. Nós temos um setor, em função da nossa situação geográfica, ali, por exemplo, no Lago de Itaipu, na Tríplice Fronteira. Aquilo ali é uma região que é propícia para a entrada de droga no nosso país. Inclusive de organizações internacionais, como o Hezbollah, por exemplo, a Polícia Federal já chegou à investigação de ter gente infiltrada ali naquela região, exatamente pela facilidade que tem. Mas é um policiamento constante e permanente ali naquela região. Foi um exemplo que eu estou dando para vocês aqui do nosso empenho de proteção das nossas fronteiras. Obrigado. A ideia destas perguntas também é tentar que, além do debate sobre as soluções, se conheça um pouco da realidade de cada país. E os três países que estão aqui presentes são claramente diferentes nesta questão do narcotráfico, da criminalidade e da violência. Sr. Embaixador do México. O México, geograficamente, é o vizinho do maior consumidor mundial. Isso, obviamente, afeta tudo o que se passa no México em relação ao narcotráfico e crime organizado. Como é que um país como o México lida com esta situação que não pode mudar, que é o tal vizinho grande consumidor? Gracias. Es en efecto la pregunta más importante para nosotros como vecinos del primer consumidor del mundo de drogas. Voy a comenzar con una anécdota que ocurrió en 1977, en el primer encuentro que tuvo un nuevo presidente de México, en ese entonces José López Portillo, con un presidente de Estados Unidos que era Jimmy Carter. Se reunieron por primera vez en Baja California Sur, en La Paz, y en las discusiones bilaterales inevitablemente llegó el tema de la droga. Y vino el reclamo del presidente Carter al presidente mexicano. Le dijo, es que ustedes son el trampolín de la droga a nuestro país y tienen que detenerlo. Y el presidente mexicano replicó inmediatamente, sí, pero nosotros qué culpa tenemos de que ustedes sean la piscina. Durante varias décadas hubo un diálogo de sordos entre los dos países en que Estados Unidos insistía
en que México hiciera el trabajo sucio, es decir, acabar con la producción y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, cuando dentro de su territorio no existía ni siquiera una política para disminuir la demanda de drogas, es decir, una política enfocada en los consumidores de la droga. Tenemos, en efecto, vivimos una situación compleja, pues porque tenemos una frontera que, si no es del tamaño de la frontera tan inmensa que tiene Brasil con 10 países, de cualquier manera hablamos de 3.200 kilómetros. Eso se ve todos los días, imposible filtrar y detener todo lo que cruza en una frontera tan grande. Pero además hay otra cuestión que es muy importante. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, Telecán, México y Estados Unidos se han vuelto interdependientes. Y lo que era una frontera en un desierto prácticamente entre California y Texas, deshabitada, hoy estamos hablando de una población fronteriza de los dos lados que suma unos 16 millones de personas, mucho más que la población de Portugal. Económicamente es una frontera importantísima. Cada minuto se comercia 1.5 millones de dólares entre México y Estados Unidos. No todo pasa por tierra, pero la gran mayoría sí. 1 millón de cruces de personas al día, 1 millón de cruces legales de personas al día y 300,000 vehículos que también cruzan legalmente de los dos lados, entre ellos 70,000 camiones de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier acción represiva, limitativa, para tratar de controlar el tráfico de drogas, se enfrenta a una situación que causa un daño económico muy grande. Cuando Estados Unidos amenaza con cerrar la frontera, y lo ha hecho en varias ocasiones en su historia, y lamentablemente al día de hoy todavía se discute en Estados Unidos esa posibilidad, se crea un daño enorme al comercio y a la economía de las personas de los dos lados de la frontera. Soluciones, por supuesto que las hay y se han desarrollado a lo largo de las últimas décadas. Uno llamado Smart Borders, es decir, cómo podemos asegurar que menos droga cruce la frontera sin impedir que los cruces legales continúen. Y eso gracias a la tecnología y gracias a procesos que hacen que lo que se produce legalmente en las fábricas de México y que van para Estados Unidos, por ejemplo, televisores en la ciudad de Tijuana, pasen por un proceso en que se meten en contenedores, se sellan, todo esto con la certificación de Estados Unidos y cruzan la frontera por pasos especiales dedicados. Y yo lo vi en Tijuana, en 15 minutos un contenedor con televisores ya llegó a Estados Unidos, pero se aseguran de que no haya drogas al mismo tiempo que los televisores. Si hay un control mucho mayor que en los cargamentos de bananas que salen de Ecuador, que vienen a Europa y resulta que hay más cocaína que bananas en un contenedor. Y el segundo punto, obviamente, es la cooperación entre México y Estados Unidos y en particular cooperación en inteligencia. Entonces, esto tiene que seguir y no disminuir y es lo que México ha estado promulgando con Estados Unidos. Obrigado, Sr. Embaixador. Vamos fazer a ronda final. Eu vou só fazer uma intervenção, uma alteração da ordem de intervenção e deixar o Sr. Diretor para o final para falar da cooperação internacional. Então, Sr. Embaixador da Colômbia já focou algumas consequências terríveis do narcotráfico, falou da questão ambiental, mas falou também da questão da morte e dos jovens e como isso afeta as sociedades.
Podes desenvolver esse tema, como esse é um desafio para a Colômbia? Sí. Las consecuencias del crimen organizado, porque también quiero retomar esa reflexión que hizo el embajador Raimundo de Brasil, no sentido de cómo o crimen organizado ligado casi siempre con el narcotráfico, porque esos que son como hermanos, mas no necesariamente, tem gerado uma afectação muito importante na expectativa de vida. Estamos falando de pessoas que no melhor momento da vida, 30 anos, 25 anos, estão morrendo nessa guerra. Pessoas que poderiam terminar de embaixadores, se fizessem uma vida normal e comum e corrente. Essa é uma tragédia do todo este problema de insegurança. Nós necessitamos, por isso, muita cooperação internacional, mas a cooperação internacional tem que virar, por exemplo, eu hago chamado de atenção de como nós estamos aproveitando o pior momento do cultivo de coca, por o preço, para fazer a mudança de cultivos nas zonas, nas regiões onde se produz a coca. Eu não entendo a comunidade internacional porque não está invirtiendo hoje para fazer essa troca de cultivos, essa mudança na economia das pessoas. As pessoas que estão lá não estão porque querem. Ninguém quer ter relacionamento com os criminosos. Estão aí porque é o que produz a economia deles para subsistir, para alimentar suas famílias. Se nós damos outra alternativa que é rentável hoje, porque a coca já não é rentável. Tem tanta produção que já não está num preço bom. Que é melhor sembrar cacau, é melhor sembrar banana, é melhor sembrar café. Pois temos isso. E a outra coisa é que o mundo cada vez coloca mais barreiras àqueles produtos que vêm de nossos países. Então, como vamos a mudar as tendências e o império daquele negócio malvado e aquele negócio terrível que é o narcotráfico, que está ligado com a insegurança. E não podemos esquecer que o que ocorreu em Equador, que é quando os criminosos pensam que eles podem desestabilizar e acabar ou superar o Estado, porque isso foi o que aconteceu. Uma universidade, um canal de televisão, ou taxa de homicídio disparado nas ruas, pues não vão poder, e toda a comunidade deve apoiar com firmeza ao presidente Noboa, como tem sido a reação de nossos países, porque o inimigo é muito poderoso. Nós vivimos uma guerra na época de Pablo Escobar, que poucos países têm vivido. Se algum país pode contar e honrar a sangue dos colombianos que morreram lutando contra o narcotráfico. Não acabamos a lista. Então, eu acho que devemos abrir uma discussão distinta. Nossos jovens estão llenando os cemitérios em lugar de encher as universidades. Então, eu acho que temos aí um problema muito, muito grande. Os cemitérios de todos os países da América Latina, desde México a Argentina, estão cheios de polícias, de pessoas do Estado que morreram confrontando o narcotráfico. E isso é terrível. E por isso eu falo que a guerra, para mim, hoje o resultado é mais mortos, mais narcotráfico, mais produção de drogas, novas drogas, e o sistema financeiro no blanqueo de capitales fazendo felicidade. Sr. Embaixador do Brasil. E o Brasil, que experiências é que pode partilhar deste combate ao crime organizado? Excelente pergunta. O Brasil tem cooperação com todos esses países limítrofes, inclusive com Portugal. E eu tive a oportunidade de visitar
a MAOC, e outra instituição aqui de droga em Portugal. E depois do diretor me fazer a exposição, e eu perguntei sobre a cooperação do Brasil nesse trabalho de prevenção e apreensão de drogas e o combate ao narcotráfico internacional, esses crimes internacionais. E ele me mostrou lá no quadro na parede, onde lá estava a Polícia Federal do Brasil na cooperação para essas apreensões de 300 mil toneladas de droga, 20 mil toneladas de droga, a cooperação da nossa Polícia Federal. E eu perguntei para ele o seguinte: qual é o prêmio que a Polícia Federal do Brasil recebe por isso? Ele disse: só de estar aqui já é um prêmio. e realmente é a colaboração com o combate ao narcotráfico. Mas também, coincidentemente, eu sabia que o assunto poderia surgir aqui, na questão do Equador, que foi o motivo da fala do Laprade na abertura desse encontro. E o Brasil coopera, além dos países fronteiriços, o Equador, por exemplo. Eu trouxe aqui, eu conversei lá com o embaixador do Brasil lá no Equador e pedi quais as medidas concretas que o governo do Brasil já tinha oferecido para o governo do Equador. E ele me passou aqui que o presidente Lula conversou pessoalmente por telefone com o presidente Noboa, e ele, além da cooperação que já existe, o presidente Lula ofereceu para ele a cooperação no treinamento de policiais equatorianos e também das Forças Armadas, que já existe. Vai reinstalar um escritório da Polícia Federal, uma distância da Polícia Federal lá no Equador, e também o treinamento da gestão das penitenciárias do Equador. E então o Brasil ele tem operação com Portugal aqui. Também nós temos 2 acordos aqui com Portugal nessa área de combate ao crime organizado e os crimes transnacionais. Então nós temos bastante o que mostrar para o mundo, que nós estamos bastante ativos no combate aos crimes transnacionais. E eu lamento assim o desânimo do nosso colega aqui, o embaixador da Colômbia, com o combate ao tráfico internacional de drogas. Realmente, quando você vê pelo outro lado, como o senhor falou, de substituir, por exemplo, a produção de cocaína por uma planta de banana ou de outros alimentos, aí tem os cortes dos outros países dos produtos não entrar no país por motivos comerciais e outros. Realmente é muito triste isso. Mas também não podia deixar de fazer uma menção também ao segundo ponto que o Laprade falou aqui, na abertura, que esse ano o maior número de eleitores vão às urnas pelo mundo afora. No Brasil são 5.562 municípios que terão eleições agora em outubro. Cerca de 147 milhões de eleitores irão às urnas no nosso país. São municípios que vão de 14 milhões de habitantes a uma média de 10 mil habitantes que irão às urnas esse ano. Então é um motivo de comemoração, né, que a gente comemora a democracia, o palco da democracia, que é onde a democracia dança e se apresenta, é nas eleições. E eu fico muito feliz de mostrar isso aqui para vocês, no Brasil estar incluído nesse contexto mundial de eleitores que vão às urnas para escolher os seus dirigentes. Obrigado, senhor. Bem, passa ao senhor, que vai ser do México, também tem eleições este ano, e com um país que passa dos 100 milhões de habitantes, que contribui para este grande número. Senhor Embaixador, sobre a questão ainda do crime organizado, falámos há pouco da vizinhança com os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos sendo o grande mercado. Há também um problema que é o tráfico de armas que vem dos Estados Unidos para o México e que, obviamente, reforça a atividade criminal e prejudica a ação policial. Como é que isto é enfrentado pelas autoridades mexicanas?
Bueno, otro tema extremadamente delicado. En efecto, nunca en la historia el poder de armas del crimen organizado en México ha sido tan elevado como el día de hoy. Y solo se le puede combatir al día de hoy con cuerpos a nivel nacional o federal, como es la Guardia Nacional o el Ejército. Pero a nivel municipal no hay poder que pueda enfrentarse al poder de las armas de las bandas de delincuencia. Es un problema interno, sí, pero también es un problema internacional. Cuando se ha podido comprobar que el 70% de las muertes violentas en México se han hecho con armas introducidas ilegalmente a México desde Estados Unidos. Cada año entran a México 500,000 de armas ilegalmente. Es una cosa brutal, una cosa gigantesca. Y hubo lamentablemente un año que significó un cambio en el incremento de homicidios en México y fue el año de 2004. ¿Y por qué? Porque ese año terminó la prohibición dentro de Estados Unidos de la venta de armas semiautomáticas que habían sido prohibidas por el presidente Bill Clinton en 1994 por 10 años. Pues estas armas de asalto volvieron a venderse en Estados Unidos a partir de 2005. Y si el lobby tan poderoso de las armas ha señalado que menos del 1% de los homicidios en Estados Unidos se cometen con este tipo de armas, no es el caso de México. México es el principal mercado de estas armas semiautomáticas. ¿Qué ha hecho México? En primer lugar, negociar con Estados Unidos, tratar de negociar que acabe este tráfico ilícito, pero Estados Unidos ha declarado que ha colaborado en el rastreo de armas, pero no más con el argumento de que la Constitución y sus leyes no le permiten atacar directamente a los productores y a los vendedores de armas. México llevó entonces el tema a nivel multilateral a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos. Hay convenciones que han buscado regular el tráfico ilícito de armas en el mundo, pero en términos prácticos, en la relación con Estados Unidos, el efecto ha sido nulo. Para ilustrarles, y esto no sobre el tema de armas, sino en otro caso, un gobernador de Texas en el pasado declaró que la ley internacional no se aplica en Texas, solo la ley local. Bueno, México ha hecho en los últimos 2 años una acción atrevida y diría yo hasta revolucionaria. Y esto fue con el asesoramiento de abogados especializados en Estados Unidos, demandar en los tribunales americanos a 8 fabricantes de armas y al principal mayorista distribuidor de armas en Estados Unidos. Esto fue en agosto de 2021. También ha sido una acción arriesgada porque justamente sabemos que hay una ley en Estados Unidos que le da inmunidad a los fabricantes de armas en cualquier demanda que se han hecho. Ya ha habido muchas en Estados Unidos, en el caso de homicidios, y la argumentación de los fabricantes de armas es que ellos fabrican legalmente y venden legalmente las armas, y lo que hacen los compradores es un asunto de ellos y no de los fabricantes. El argumento mexicano es que estas empresas promueven de manera irresponsable la venta de armas a organizaciones criminales mexicanas
porque no se aseguran que las miles de tiendas de armas que existen en el sur de la frontera de Estados Unidos no violen las leyes americanas. La primera es que está prohibida la importación de armas compradas en Estados Unidos. Y pues obviamente que esto así es violado 500,000 veces cada año por muchísimas empresas y muchísimas personas. También el uso de prestanombres que compran armas en estas tiendas para entregárselas a los representantes del crimen organizado en Estados Unidos. Bueno, entonces el gobierno de México interpuso una demanda en las cortes de Estados Unidos, en Massachusetts, en 2021. En 2022 ya hubo un primer dictamen de un juez de distrito que desechó la demanda mexicana amparada en la ley de 2005. México apeló esta decisión y la semana pasada, apenas el 22 de enero pasado, en un fallo que pasará a la historia, la Corte de Apelaciones consideró que la demanda mexicana era legítima y que la mencionada ley de 2005 no era aplicable en este caso. Entonces, desechada la sentencia del juez de distrito, este juez ordenó que se admitiera la demanda y que fuera reconsiderada en un nuevo juicio. Es imposible anticipar qué va a pasar con el resultado, pero será la primera ocasión en que estas empresas van a tener que responder ante autoridades de su propio país por estas conductas irresponsables que han contribuido a agravar nuestra deteriorada situación de violencia, no solo en México, sino también en el resto de América Latina, donde también se ha comprobado el uso de armas que han salido ilícitamente de Estados Unidos. Recibimos anoche en la embajada un documento de una hoja sobre la demanda mexicana y me permití pedir que se fotocopiara para distribución al público aquí presente y a ustedes sobre este tema. Si me permiten, vamos a distribuir ahora mismo este documento. Obrigado, Sr. Embaixador. E é mesmo a pensar no público que também vai intervir que eu peço agora uma intervenção final do Sr. Diretor do Observatório. Eu ia pedir que falasse um pouco, já que falámos tanto da cooperação internacional, da cooperação que a União Europeia tem com países como a China, que já foram falados aqui, com a Índia. Aproveitando que está aqui o Sr. Embaixador da Rússia também, se há cooperação com a Rússia e, portanto, como é que a União Europeia promove esta cooperação internacional e que resultados é que vê? Sí, antes de todo un comentario e a resposta. O comentário é do que falamos hoje, mais uma ilustração do que quando falamos do problema da droga no mundo, é o exemplo mais ativo, mais enorme do modelo do capitalismo completamente descontrolado. E quando nós descobrimos que o objetivo do crime organizado é ter benefício, desculpa lá, eu falei com os meus colegas e disse, ok, isso é uma grande descoberta científica, estás a brincar comigo, é isso que vamos explicar. Mas estamos num mundo paralelo. Por um lado temos Netflix, Colômbia ou México, e os turistas a fotografiar-se em Medellín com Popeye quando saiu da cárcel. Essa seria para todos os colombianos, mexicanos, os latino-americanos que têm falecido, é um insulto. Mas a gente vê, há cada vez mais ofertas de séries sobre narcos ou sobre droga, e a gente vê, porque a Netflix, se vê que não há ninguém interessado, não vão seguir a financiar ou produzir filmes desses. Então, há uma moda que está a tornar tudo com muito glamour, sem nenhuma preocupação para a gente sobre o que realmente está a acontecer ou tem acontecido no passado. E
E por outro lado, após a minha visita oficial a Peru, no ano passado, tive um encontro com a Sua Excelência, o embaixador de Peru ante a União Europeia, e tivemos uma conversa muito interessante e também a ressaltar que um desafio e um problema nosso é, de um lado, se fala de cultivo alternativo que não funciona muito bem, tem melhorado muito, mas falta muito, e já como mencionou o senhor embaixador da Colômbia, mas o sistema financeiro fica fora dos controles. E agora, se pode queixar, podemos queixar-nos que o chefe de um cartel que opera na França e na Holanda fica baseado agora em Dubai, e o sistema financeiro não permite cortar nada e tudo está a passar de forma eletrônica. Então, não é possível, é mentira, é uma hipocrisia de todo o sistema pensar ou pretender que não se pode cortar ou que não se pode controlar. Mas a cooperação internacional pode resolver. Vou chegar, mas isso é um ponto importante, porque a cooperação internacional na luta contra o branqueamento de dinheiro tem sempre frente a muitos obstáculos por todos os países e todos os atores econômicos, incluso os bancos. Então, se queremos ter um impacto, em vez de concentrar-se só sobre os consumidores, por exemplo, na União Europeia, ou os produtores, falamos dos dois vertentes mais fracos e dos vertentes sobre os quais a capacidade de ter um impacto forte sobre o processo total é mínima e muito fraca. Acho é importante porque logo podemos ter declarações sobre direitos humanos e tal, mas a verdade é que quem quer controlar, como foi feito já com Al Capone nos Estados Unidos há muitos anos, era controlar o dinheiro. Então, temos uma vontade a nível internacional para conseguir chegar, são muitos outros interesses que querem seguir aproveitando de corrupção, de lavado de dinheiro, etc. Acho que é um desafio. Agora, em concreto, o que a União Europeia faz, antes de tudo, já no ano 98, foi definida a primeira estratégia da União Europeia com a América Latina e o Caribe e foi assinada por todos os países da União Europeia, Latinoamérica e do Caribe na cidade de Panamá. Essa foi a primeira vez que houve uma declaração e uma intenção de cooperação. Já referi-me na Cumbre de Cochabamba com a declaração de o problema da droga ser um problema com responsabilidade compartida e logo nos últimos anos a União Europeia tem desenvolvido e apoiado primeiro uma cooperação birregional através do programa COPOLAD de cooperação entre a União Europeia e Latinoamérica no primeiro tempo e logo também Latinoamérica e o Caribe. Nesta semana temos uma atividade na Jamaica juntos com estes países. Portugal é um dos líderes junto à Espanha desde o início daquele programa e aquele programa tem conseguido estabelecer ou reestabelecer um diálogo intrarregional e birregional. E há 12 anos eu tive o privilégio de participar na reunião birregional que teve lugar em Quito, que hoje, desgraciadamente, não era possível devido à situação. Nas últimas semanas, houve a criação de uma task force entre alguns portos europeus e portos latino-americanos. Ali também o comentário do senhor embaixador peruano ante a União Europeia para mim é importante. Há uma concentração hoje devido à urgência e à violência sobre os portos de origem. Só que, como disseram os senhores embaixadores, a cocaína, por exemplo, não fica produzida no porto de Guayaquil. Então, é importante associar todos os portos da região, incluso não só os portos de Equador ou de Colômbia, mas também de Peru e de outros. Também porque o que acontece hoje com a zona de origem, o porto de origem, seja
Guayaquil, há 7 anos era vindo do Brasil e da Venezuela. Então, falamos da necessidade de uma abordagem mais sistêmica. A nível da nossa Agência Europeia da Droga, assinamos um acordo bilateral com o Peru no ano passado e recebi a resposta ontem pela noite que vou ter a oportunidade de assinar o mesmo acordo bilateral em Bogotá na segunda semana de maio e hemos concluído a negociação com Chile e com o Equador e esperamos a confirmação da parte da Comissão Europeia. Então, e isso é muito importante porque nós iniciamos contactos mais informais e também a nível científico, apoiamos a Copolad, apoiamos a capacitação de profissionais, ajudamos a criação do primeiro observatório de droga de Latinoamérica, que tem sido e sigue ativo na Colômbia, e no futuro, a próxima cita para todos nós são os dias 4 e 5 de julho, onde vamos fazer a inauguração da nossa nova agência e eu tenho um grande prazer e orgulho informar que o nosso Conselho de Administração aceitou a minha proposta de convidar cada ano no Conselho de junho, que nesse ano, devido à inauguração, será em julho, convidar todos os países que têm um acordo bilateral com a nova agência a participar na reunião oficial, o que significa que dia 5 de julho pela manhã, pela primeira vez, oxalá conseguimos finalizar a assinatura dos acordos bilaterais pela primeira vez no Conselho de Administração da nova Agência da Droga da União Europeia. Vamos ter Colômbia, vamos ter Chile, vamos ter Equador e vamos ter Peru, mais outros países e também outras agências internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado.